Oi, o meu nome é Guilherme e deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente conhece quem é Adolf Hitler? Bom, acho meio difícil você não conhecer, mas se você não conhece, fica aqui que você vai sair daqui sabendo quem é esse cara. Mas se você já conhece, continua. Vai que você aprende alguma coisa nova. Bom, o Hitler ele nasceu lá no ano de 1879 e morreu no ano de 1945, sendo um político alemão que ocupava a posição de chanceler, que é como se fosse ali um líder. Ele que dá as ordens. Dá pra ver ele que é uma posição realmente bem importante. E ali ele começou a aplicar o programa nazista numa sessão de golpes e atos ilegais que acabou instalando ali a sua ditadura. E, bom, ele claramente teve um grande impacto na Segunda Guerra Mundial, comandando assim o exército alemão à Polônia e dessa forma ali causando toda a guerra. Durante essa guerra, ele conquistou vários países, como a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica e a França. E nesses vários países conquistados, o regime nazista ele construiu vários campos de concentração em que era praticado um holocausto, onde ocorreu o extermínio de milhões de judeus. Cara, era muita gente, principalmente nas câmaras de gás. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas o que aconteceu para ele ter perdido a guerra? Afinal, não existe mais nazismo e isso é considerado algo muito errado. Bom, numa tentativa dele de invadir a União Soviética, o rigoroso inverno lá da Rússia fez com que os armamentos e combustíveis congelassem de tão frio que era. Os aviões não poderiam decolar e os combatentes não resistiam ao frio. Dessa forma, eles acabaram perdendo. E no final, eles deram espaço para invadir o Exército Vermelho Soviético. Poucos dias antes da rendição do Hitler, ele estava refugiado em um bunker e se suicidou com um tiro de pistola, bem do lado ali da sua esposa, que se chamava Eva Braun, que acabou aí se envenenando por não ter coragem de apertar o gatilho. Bom, eu me chamo Juan, sou aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Carimbamba e eu vim apresentar pontos positivos e negativos do governo Hitler. E você deve estar se perguntando por que que eu mostraria pontos positivos de um governo que tem toda a fama de ter problemas com genocídio, perseguição ao povo judeu, enfim. Bom, apesar de tudo isso, de todo esse contexto sobre o Hitler, ele teve alguns êxitos durante o seu governo, a gente não pode negar. A questão econômica, a questão de gestão de um país, a Alemanha se tornou potência novamente com ele no comando, isso não se pode negar. E todo o contexto militar envolvendo a Alemanha na época, né? Ele conseguiu trazer mais pessoas para o militarismo, recrutou mais pessoas para atuar em guerras e combates, e ele resgatou o sentimento nacionalista do povo alemão, que vinha sido arrasado depois da Primeira Guerra Mundial, porque eles perderam e se sentiram injustiçados, sabe? Eles tinham um desejo de vingança do mundo todo, porque eles perderam e sofreram punições, sofreram limitações dentro até mesmo do seu país, por serem meio que os culpados de toda a guerra mundial. E além também do discurso da raça ariana, né? O Hitler era muito carismático, tinha um diálogo muito bom, a oratória dele era boa, e ele conseguiu muito apoio graças ao seu discurso sobre a raça ariana, que na época era bem visto pelos alemães porque remetiam às raízes do povo alemão. E, bom, com os pontos negativos, você deve saber pelo menos um, né, que é mais conhecido, a perseguição aos judeus, que, bom, foi o principal, né? Ele perseguiu, aniquilou em massa diversos judeus, porque diz ele que eram os culpados pela derrota na Primeira Guerra Mundial da Alemanha, e fez com que o povo acreditasse nesse discurso e utilizou de toda a nação contra um povo em específico. E, claro, isso não era bem visto por ninguém, e todo esse desconforto dentro da Alemanha e fora da Alemanha, nos países que ele invadiu, gerou atrito com outros países da Europa e do mundo, o que ocasionou na Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, na derrota do próprio. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Bom, o
Meu nome é Márcio e eu vou apresentar sobre o livro do Hitler, Minha Luta. Esse livro ele tem no total 2 volumes, sendo que o primeiro ele foi concluído enquanto o Hitler ainda estava tendo sua estadia na prisão, em 1925. O segundo volume ele foi concluído em 1926. E bom, esse livro ele tem uma narrativa própria e um discurso próprio também, tendo marcas ao mesmo tempo do radicalismo e também da violência. E esse texto ele tentava responder questões que seriam de certa forma ofensivas em relação à sociedade alemã. Dentre elas, uma crucial motivo da perda da guerra. Esse motivo ele foi atribuído aos judeus e também aos comunistas, e que esses seriam os inimigos do povo alemão, também de seu progresso. E o Hitler ele pregava o retorno de seu império e também de seu sentimento de orgulho alemão. E odiava também o liberalismo e sua consequente modernidade democrática. E no livro não acaba abordando muito bem sobre o termo nacional socialismo, mesmo sendo citado algumas vezes, e também ao mesmo tempo ia estabelecendo laços com empresários e também financistas. Olá, meu nome é Leandro e eu vou falar sobre 3 curiosidades sobre Hitler. O nome é errado. Em uma época que o grafia não era 100% coerente. O nome do Hitler, na verdade, devia ser Hitler em Alemanha. Caso a pessoa responsável cartório entendesse o direito, o sotaque pai de ditador. Outro, famoso bigode. Muitas pessoas ao longo da história dizem que o Hitler era excessivamente maldoso. E ele diz que ele aderiu o bigodinho para que disfarçar o seu tamanho do nariz. E o outro, que é o médico judeus, que um cara chamado de Edward Brock era um médico judeus que cuidava a família do Hitler sem cobrar honorário, e com a agradecimento, o Hitler concedeu a gratidão eterna ao médico e declarou como nobre judeus para não ser perseguido.